Olá, boa noite. Tudo bom com vocês? Aproveita já e dá um abraço em quem está do seu lado aí. Diz que bom que você está aqui nessa noite. Estar reunido em igreja, como igreja, é muito bom, mano. Não é verdade? É muito bom. Você que não aproveitou o feriado para viajar e está aqui, mano, Deus quer falar com você. Aliás, dá esse recado para quem está do seu lado aí. Abre teu coração, Deus quer falar com você. Fala aí. Deus quer falar com você, cara. Hoje nós estamos então iniciando um intertema dentro da onda, um intervalo entre temas. Vocês viram ali que logo começa o tema mexe na missão. Prepara aí o coração, cara, que o negócio vai ferver. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto que não está dentro de uma temática, porém é um assunto muito importante para nós. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em Salmos 117. Atenção nesse texto. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por ter nos trazido até aqui. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos como igreja nesse lugar. Nós cremos, sabemos que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Por isso, meu pedido, Espírito Santo, quebranta o nosso coração. Que a partir de agora, o Senhor possa falar diretamente ao nosso coração. Espírito de Deus, quebranta o nosso coração para que nós possamos ouvir a Tua voz. Para que encontremos para a nossa vida as palavras que nos conduzem à vida eterna. Nós oramos e pedimos isso no Teu santo nome. Amém. Amém. Cara, Deus, Ele tem para mim, Ele tem para você, Ele tem para nós um chamado. E o chamado de Deus, Ele é um chamado para que nós vivamos toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, que nós vivamos de modo que aponte para Ele. Deus faz um chamado, um chamamento a nós, para que nós vivamos uma vida que aponte para Ele. Um tipo de vida que adore a Deus, em todas as áreas. Nós não fomos chamados única e exclusivamente por Deus para frequentarmos uma igreja. Por exemplo, Adão e Eva, no jardim do Éden, eles não frequentavam um templo. Eles não frequentavam um culto que tinha horário marcado. Adão e Eva adoravam a Deus. E assim como lá no jardim do Éden, será também na Nova Jerusalém. No lugar que Deus tem preparado para mim e para você. E lá na Nova Jerusalém também não haverá culto de hora marcada, adoração de hora marcada. Mas na Nova Jerusalém nós viveremos constantemente, continuamente, ininterruptamente, adoração a Deus. Então, se Deus nos chama, ou melhor, se Ele tem preparado para nós um lugar onde nós o adoraremos continuamente, com toda certeza Deus tem usado o tempo de hoje para que nós aprendamos a adorar a Ele. Porque de fato a salvação que Jesus vem operar na nossa vida não é uma salvação que traz você para um culto de igreja, que torna você um religioso, que faz as coisas porque tem que fazer. Mas a salvação de Jesus vem redimir todas as áreas da nossa vida, velho.
Portanto, o que Deus quer de nós é uma integralidade de entrega, para que a gente possa viver uma integralidade de adoração a Ele. Um estilo de vida, onde você, por exemplo, vai sair aqui dessa noite, desse lugar, e você vai continuar adorando a Deus. Vai continuar adorando a Deus dentro do seu casamento, por exemplo. Você vai continuar adorando a Deus lá no seu trabalho, com a sua vida profissional. Você vai continuar adorando a Deus com o seu dinheiro, você vai continuar adorando a Deus com o seu corpo e com tudo que compõe a sua vida. E esse é o chamado de Deus para nós. Deus tem chamado a gente para esse estilo de vida. No entanto, como que Deus vai produzir isso em nós? E aí entra uma questão. Deus, ele usa ferramentas didáticas para nos ensinar a adorar. E essas ferramentas, elas não são definitivas, mas elas têm um cunho corretivo, cara. Porque nós, antes de conhecer Jesus, antes de nos entregarmos a Deus, nós adorávamos a qualquer outra coisa que não era Deus. Nós vivíamos um quadro de idolatria, colocávamos no centro da nossa vida tudo o que é coisa, o que é pessoa, menos Deus. Portanto, nós precisamos aprender a adorar a Deus. Mas para isso, Deus, ele estabeleceu algumas ferramentas didáticas. Por exemplo, o fato de nós nos reunirmos aqui nessa noite hoje, o fim dessa reunião não é a própria reunião. Porque a vontade de Deus final não é que a gente se reúna, mas a vontade de Deus é que a gente lembre que nós estamos na presença de Deus. E a reunião, o fato de nos reunirmos como igreja, isso tem a ver com o quê? Com lembrar que nós não devemos, não podemos esquecer, e não podemos e não devemos sair da presença de Deus. Portanto, nós nos reunimos para lembrar que nós vivemos na presença de Deus. E isso é uma ferramenta didática. Isso é uma ferramenta que nos ensina e colabora para que nós vivamos uma vida de adoração a Deus. Outra coisa, por exemplo, na Nova Jerusalém, mano, você não vai entregar teu dízimo a Deus. Por quê? Porque lá na Nova Jerusalém, tudo vai ser de Deus, cara. Tudo vai ser de Deus. Tudo vai ser dele. Agora, você entrega o teu dízimo nos dias de hoje. Por quê? Para você lembrar que todas as coisas pertencem a Deus. Para você lembrar que Ele é dono de toda a prata, todo o ouro. Que Ele é dono de todas as coisas. E que tudo que você tem, vem dele. Então está aí mais uma ferramenta didática de Deus para ensinar você. Para que a partir daí você possa aprender para o lugar onde Deus quer te levar, possa compreender, possa entender, possa visionar o lugar que Deus quer levar você. Outra coisa, por que você acha que Deus nos deu salmos, hinos, cânticos espirituais? Para que a gente lembre que só Ele deve ser adorado por meio de cânticos, para redimir a arte, por exemplo, e direcionar o louvor a Deus. Mas aí você pensa, poxa, será que no céu vai ter música gospel ou música secular? Como é que vai ser no céu? Mas a verdade, mano, que no céu não vai ter nem música gospel, nem mercado gospel, e também não vai ter nem música secular. No céu serão músicas celestiais que serão cantadas. Sabe qual é a música que é cantada no céu? Santo, santo, santo é o Senhor. Essa música, mano, ela fica no repeat lá no céu. Santo, santo, santo é o Senhor. É isso que se canta no céu, cara. Portanto, você, na Nova Jerusalém, cantará só para Deus. Entenderá que Ele é o único Deus. Você compreenderá que estará na presença de Deus o tempo todo.
E hoje Deus tem usado algumas ferramentas para nos ensinar essas coisas e para nos conduzir a essa plenitude que nós viveremos na Nova Jerusalém. Então Deus, Ele está nos ensinando a viver. Nos ensinando a viver da forma devida. Como adoradores dEle. Adoradores de Deus. Para isso Ele vai usar muitas ferramentas didáticas para nos ensinar a adorar a Deus. Amém? Se você tem Bíblia aí, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Deuteronômio. Capítulo 26, versículo 16, Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 16, abre tua Bíblia e deixa aberta lá. Deuteronômio capítulo 26, versículo 16, nós vamos ler daí em diante. Mas primeiro eu vou ler esse versículo 16. Presta atenção, acompanha comigo, olha só o que ele diz. O Senhor, o seu Deus, ordena a vocês hoje que sigam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente, presta atenção agora, de todo o seu coração e de toda a sua alma. De todo o seu coração e de toda a sua alma. Deus está convocando o seu povo a obedecer-lhe de todo o seu coração e de toda a sua alma. Portanto, a obediência que Deus requer não é uma obediência única e exclusivamente racional, por meio da razão. Mas a obediência que Deus requer, ela envolve o coração, ela envolve a alma, ela envolve os sentimentos e as sensações. Não sei se você sabe, mas antigamente, no Antigo Testamento, Deus era adorado e era entregue ofertas a Deus, e eram entregue ofertas de sacrifícios de animais. Não sei se você já leu lá no Antigo Testamento. Ofertas de animais. Animais perfeitos, cordeiro, enfim. Animais perfeitos, sem mancha. Não valia animal manco. Animal perfeito. Eles eram entregues para serem sacrificados. Eu sei que isso meio que não combina com Deus. Você fica pensando, caramba, velho, Deus exigiu do seu povo que o povo apresentasse sacrifícios a Deus, oferecendo animais. E sabe como é que era o procedimento, cara? O animal, ele era colocado no altar, e uma faca transpassava esse animal, ia no coração desse animal, e o sangue desse animal escorria pelo altar, pelos cantos do altar. Depois esse animal, ele era passado por todo um procedimento lá, e a carne dele era queimada e virava churrasco, que os sacerdotes e levitas comiam. E aí você fica pensando, você fica olhando para isso e fala, caramba, velho, que coisa estranha. Coisa meio louca, mas por quê, velho? Por que que Deus quis que fosse assim? Você já parou para pensar, cara? Isso é uma pergunta que eu me fazia anteriormente, antes de estudar mais detalhadamente isso. Por que que Deus escolheu a morte de um animal desse jeito? Você já parou para pensar nisso? Mas a grande questão é que Deus, dessa forma, pode fazer com que a gente olhe para o animal e sinta a dor daquele animal sendo sacrificado. E sinta a dor, para que nós sintamos a dor, o peso, as consequências do nosso pecado. E aliás, cara, esses animais que eram entregues em sacrifício, eles eram animais que eram criados nas famílias. Então era mais ou menos assim, você entregar o teu cachorrinho, o teu poodle de estimação para ser sacrificado.
E geralmente a galera tem lá uma identificação, né, com o animal, dá até nome para o animal. Bota uma roupinha, lacinho. Então existe toda uma identificação, todo um lance emocional ali com aquele animal que era criado no terreno ali, ficava anos às vezes ali, e era entregue em sacrifício, para que sintamos e percebamos a dor do cordeiro sendo morto, a dor do cordeiro sendo entregue, a dor do cordeiro escorrendo sangue. Mas o que começou a acontecer? O que esse povo, ó a brilhante ideia que o povo teve. Aí você vê como o crente é safado, né, mano? Você lembra da passagem que Jesus chega no pátio do templo e ele vira as mesas, e ele solta as pombas e ele joga as mesas e voa, aí faz o chicote, estrala no chão. Você lembra dessa passagem? Quando Jesus vira as mesas no templo, o que estava acontecendo ali? Lá no templo, no pátio do templo, no pátio dos gentios, eles tiveram a brilhante ideia de vender animais. Enquanto o povo era ensinado por Deus a criar os seus animais, trazer os seus animais, andar às vezes 10, 20, 30 quilômetros para levar esses animais ao templo para serem sacrificados, tiveram a brilhante ideia de fazer o quê? Oferecer lá na porta do templo animais. E muitas vezes esses animais que eram oferecidos eram animais impuros, eram animais manchados, eram animais mancos, com todo tipo de defeito. E aí o que acontecia? Eles iam lá, não levavam os seus animais de casa, levavam um dinheirinho, chegavam nos cambistas, trocava, dava o dinheiro, pegava o animal, levava para o sacerdote ia lá e sacrificava. Ou seja, havia uma terceirização da adoração. E a pergunta é, essa adoração terceirizada, ela tem o mesmo efeito? Esse animal impuro, esse animal defeituoso, entregue, comprado, essa adoração que o povo prestava, ele tinha o mesmo efeito? É óbvio que não. É claro que não. A adoração, velho, terceirizada, não tem efeito. A adoração, ela precisa envolver coração. A adoração, ela precisa tocar o nosso coração. A adoração que nós entregamos a Deus, ela precisa envolver o nosso coração. Ela precisa envolver o nosso interior. Ela precisa causar dor em nós. Por exemplo, o dízimo, ele é entregue 10% dos seus rendimentos. E ele é proporcional, ele é 10%. Por quê? Se você ganha mais, você dá mais. Para que sempre doa no seu bolso. Para que você possa sempre entregar uma oferta que doa em você e que agrade a Deus. Lembra, a oferta que agrada a Deus é o sacrifício de um animal. O sacrifício do cordeiro. Para quê? Para que seja visto, percebido a dor. A adoração terceirizada não conta. A adoração terceirizada não tem efeito. E a adoração que não tem efeito em nós, presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. A adoração que não tem efeito em você, mano, não é adoração. A adoração que não tem efeito no seu interior, que não mexe com o seu coração, ela não é adoração. É por isso, por exemplo, que Deus se ira. Lá no livro de Oséias fala sobre isso. Deus, ele se ira e ele fala, eu não quero sacrifícios, porque o povo achou também que Deus queria carne queimada. Mas não, cara. O que Deus queria? Deus queria ensinar o povo a adorá-lo. Deus queria ensinar o povo a adorá-lo. Deus não queria carne. Deus não queria churrasco. Não é gaúcho. Deus queria a adoração do povo. Assim como Deus não quer o seu dinheiro.
Ele quer a tua adoração. Assim como Deus não quer a tua frequência aqui dentro. A tua frequência numa igreja. Tipo assim, fui lá, bota meu nome na chamada, bota a presença lá na chamada, pronto, tô quites com Deus. Deus quer a tua adoração. Deus não quer a tua ajuda. Deus quer o teu coração. O coração de um adorador. Ou seja, Deus não está procurando produto. Está procurando você, mano. Deus está procurando você. Ele está procurando teu coração. Por isso que Deus se ira, porque o povo não entendeu, cara. Deus não quer a tua música desafinada que você canta, não. Quer o teu coração, cara. E se Ele tem o coração teu e a música vem desafinada, amém, mano. Deus quer você, Deus quer o teu coração. Continuando o texto de Deuteronômio, diz o seguinte: hoje, versículo 17, hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus. Vocês declararam que o Senhor é o seu Deus. E que vocês andarão nos seus caminhos. Que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças. E que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme Ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória, de fama e honra muito acima de todas as nações que Ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme Ele prometeu. Deus é um Deus de alianças. E Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E a prova dessa aliança que Deus tem com o povo de Israel, você pode verificar essa prova estudando história. Você vai ver que o povo de Israel, ele sempre foi perseguido, ele sempre teve inimigo. Por exemplo, Hitler matou 6 milhões de judeus. O povo sempre foi perseguido, mas sempre foi um povo próspero. Você conhece algum judeu? Gente boa, mano. É gente boa. Faz mal para ninguém, mas sempre tem inimigo. Mas Deus sempre está com esse povo. O judeu ele não reconhece Jesus como Messias, mas o judeu é abençoado porque ele cumpre os mandamentos. E Deus abençoa os judeus porque eles obedecem. E Deus é esse Deus de alianças. Deus tem uma aliança com os judeus. Deus tem uma aliança com esse povo. E essa aliança perdura até hoje. Mas também Deus, a Bíblia fala acerca de uma nova aliança que Deus fez. E o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios que se a glória da antiga aliança já era grande, quanto maior a glória da nova aliança. E quando ele fala de nova aliança, ele fala de nós. Ele fala de mim e de você. Que foram aceitos por Deus, recebidos por Deus pela fé. Mas aí você fica perguntando talvez, poxa, se a aliança que Deus tinha com os judeus faz deles próspero, faz dessa nação uma nação indestrutível, por que eu não sou tão abençoado por Deus quanto eles são? Se o apóstolo Paulo fala que a glória da nova aliança é muito maior, por que nós não somos tão abençoados quanto? Por que a gente não prospera tanto quanto? Por que o casamento não avança? Por que a vida não desabrocha, não frutifica? Porque a nova aliança, ela é uma aliança baseada na fé. E aquilo que torna a gente abençoado nessa nova aliança é quando eu coloco a minha fé em prática.
Quando você coloca a sua fé em prática e vive uma vida que adora a Deus. Não que vive uma vida de frequência de cultos. Não que vive uma vida que entrega automaticamente o seu dízimo, mas vive uma vida integral de adoração a Deus pela fé. Pela fé. O justo viverá pela fé. E fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Experimente, cara. Experimente mudar a sua atitude. Experimente obedecer a Deus, cara. Sério, experimente obedecer a Deus na sua casa. Experimente tornar o seu lar um lugar da habitação de Deus. Experimente, velho. Experimente mudar a sua atitude no trabalho. Experimente olhar o dinheiro como Deus olha. Experimente, velho. E você vai perceber-se sendo abençoado por Deus. Mas sabe o que a gente faz na prática? A gente terceiriza a nossa adoração. A gente sempre acha que existe alguém ou um grupo de pessoas que é responsável por ser sério com Deus. E nós somos só pessoas que sentamos a nossa bunda na cadeira e assistimos um culto. E de sábado em sábado a gente vai vivendo a vida. E é claro que você vai olhar para a tua vida uma hora e vai falar, mano, mas esse negócio de Deus aí não dá certo. Esse negócio de temer a Deus não está dando certo na minha vida. Mas, mano, não terceirize a sua adoração. Não transfira a sua responsabilidade para o pastor, por exemplo. Não transfira a sua responsabilidade de adorar a Deus para outras pessoas. Assuma você o compromisso de conhecer Jesus, de conhecer a vontade de Deus e viver pela fé a vontade de Deus. E você vai experimentar a sua vida sendo próspera. Você vai experimentar a sua vida prosperando. Não terceirize a sua fé. Viva ela. Não terceirize sua adoração. Não entregue a Deus o resto da sua vida. Não entregue a Deus o resto do seu tempo. Não entregue a Deus o resto da sua energia. Mas priorize a Deus. Coloque Ele no lugar dele. Obedeça as palavras de Deus e você vai perceber a sua vida frutificando, prosperando. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero convidar você para a gente encerrar. Abrir a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26. A partir do versículo 6 nós vamos ler. Para a gente encerrar o nosso raciocínio. Mateus 26, 6. Diz o seguinte, preste bem atenção. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Um detalhe bem curioso aqui, cara. Simão o leproso. As pessoas não poderiam conviver com alguém que era leproso. Portanto, se está sendo dito no texto que Jesus, ele estava na casa desse cara, que muito provavelmente esse cara foi curado por Jesus. Então, talvez a gente pode falar Simão, o ex-leproso. Mas Jesus estava na casa desse cara. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele ainda se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, presta atenção, os discípulos de Jesus, não é os incrédulos, os discípulos, ok? Os discípulos, ao verem isso,
ao verem o que aquela mulher fez, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Reconstruindo uma mulher que tinha um perfume caro, muito caro, talvez a coisa mais cara, o bem mais caro que ela tinha em mãos naquela ocasião. Ela quebrou aquele frasco e ela lançou o perfume daquele frasco sobre Jesus, ungindo ele. Os discípulos de Jesus olham para aquela mulher e falam: não, mano, que exagero, que isso? Algo tão caro assim sendo desperdiçado. E talvez essa cena, ela remonta à cena de muitos cristãos, a cena de muitos crentes, que às vezes num olhar invejoso, olha para aqueles outros irmãozinhos que estão mandando ver no corre, que estão entregando tudo que tem, o melhor que tem, e eles olham e falam: não, que exagero isso, que exagero o que ele está fazendo, que exagero essa contribuição que ele está dando, que exagero a quantidade de tempo que ele dedica para servir a Deus. E aí eles têm uma brilhante ideia. A gente poderia pegar esse perfume, poderia ter pego esse perfume, ter vendido ele e ter dado dinheiro aos pobres. E sabe qual é a questão desse tipo de proposta? É que geralmente as pessoas que propõem esse tipo de coisa é gente que tem o rabo preso. E tem o rabo preso com o quê? Não vivem a radicalidade. E por não viver a radicalidade, não querem que os outros vivam. É o tipo de gente que pegaria esse perfume, venderia, mas não daria o dinheiro aos pobres. Porque o problema desse tipo de gente está na adoração, está em quem eles adoram. E a sequência do texto diz o seguinte: percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Presta atenção no versículo 11: pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus, Deus, fala que os pobres nós sempre teremos, cara. Nenhum sistema econômico é capaz de erradicar os pobres, porque Deus quer que tenha pobre, porque é uma oportunidade de nós sermos pessoas melhores e de compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Então aí há um conselho sábio, palavras de sabedoria: os pobres nós sempre teremos conosco. Mas Jesus diz: eu não. E o versículo 12 diz: quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. E aqui estamos nós, 2018 anos depois, conhecendo a história dessa mulher. Porque aquela atitude de adoração daquela mulher ficou registrada nas Escrituras para sempre. Estamos aqui nós lembrando, conhecendo isso. E ela, essa mulher sendo lembrada, ela teve uma atitude, ou melhor, ela teve uma oportunidade de ouro de adorar a Deus. E a verdade é essa, velho. Deus tem dado a você oportunidades de ouro de adorá-lo. Mas será que você está disposto, disponível a quebrar seu vaso de alabastro, seu frasco de alabastro, e lançar sobre Jesus o melhor perfume que você tem,
o melhor do que você tem. Deus chama você, cara, a adorá-lo em todas as áreas da sua vida. Qual é o seu frasco de alabastro que você tem retido com o discurso de não, eu não vou desperdiçar isso aqui porque eu posso desperdiçar ou investir ou entregar isso aos pobres, e no fim das contas você tem retido. Deus tem chamado você para adorá-lo, assim como essa mulher o adorou, entregando o que tinha de melhor, derramando, desperdiçando o que tinha de melhor aos pés de Jesus. Mas olha a continuação do texto, versículo 14. Então um dos 12, qual? Judas Iscariotes, conhece? Conhece? Figura? Judas Iscariotes dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que vocês me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Sabe qual é a moral da história? Quem não entrega, velho, a sua adoração a Deus, vende Deus por 30 moedas de prata. Aquele que não serve a Deus com a sua vida, negocia a sua fé. Repito, Deus tem chamado a gente, Deus tem chamado você para viver uma vida de adoração em todas as áreas que ela compõe. Deus tem chamado você para adorá-lo em todas as coisas. E quanto mais vivemos para a glória de Deus, quanto mais nos envolvemos com a glória de Deus, quanto mais nós queimamos no altar, quanto mais nós nos entregamos, nós entregamos o que temos, Deus entrega a nós o que Ele tem. Quando nós entregamos o tudo que nós temos, Deus Ele entrega a nós o tudo que Ele tem. E vamos ser sinceros, quanto que é o tudo que você tem? Faz um cálculo aí. Faz um cálculo de açougueiro aí. Quanto é o tudo que você tem? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quanto é o tudo que Deus tem? E aí? Vale a pena, será? Você foi criado por Deus. Você é criação de Deus. Porém, uma criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, não há realização, não há vida, há sobrevivência. Você foi criado por Deus, mas não para andar sozinho. Você foi criado por Deus para viver na presença dEle. E a palavra de Deus diz que Deus procura adoradores. Deus não procura fãs. Deus não procura admiradores. Deus não procura gente que faz lá uma postagem nas redes sociais e fala #AmoJesus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A pergunta é: você é um adorador? O seu compromisso com Deus é adorá-lo? A sua busca na sua vida é glorificar a Deus por meio das coisas que você faz? A palavra diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. O que você tem buscado é a glória de Deus? Você tem adorado a Deus? Você tem entregue o seu perfume e derramado a Deus? Essa noite eu quero te fazer um convite.
O convite que eu tenho para te fazer é o convite que Deus faz a você e a todos nós. Que nós o adoremos. Feche teus olhos por um instante. Baixa tua cabeça aí no seu lugar. Eu quero que por um momento você reflita acerca da sua vida. Talvez você seja uma pessoa que ame a Deus e que com a sua razão você tem buscado obedecer a Deus, mas o seu coração ele não está envolvido com Deus. O seu coração ele não é de Deus, ele não pertence a Deus. Você não consegue, por exemplo, louvar a Deus com a sua alma. Você não consegue envolver a sua alma nas coisas de Deus. E isso é um grande problema. Porque a adoração que Deus requer de nós não é simplesmente coisas feitas, mas é um coração e uma alma rendida. Talvez você ame a Deus, mas você não tem conseguido adorar a Deus. Porque talvez você ama a Deus com seu entendimento, você ama a Deus com as suas forças, mas você não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. Se você hoje quer receber de Deus um novo coração, coração de adorador, assim como Davi, coração de adorador, eu tenho uma coisa para te falar. O primeiro passo de um adorador é reconhecer quem Deus é. Porque reconhecendo quem Deus é, cara, você consegue reconhecer quem você é. E é aí que começa uma relação de adoração a Deus. Por isso, se nessa noite você quer entregar o seu tudo para Deus e passar a adorá-lo, não ser um religioso frequentador de igreja, mas um adorador, que vai sair desse lugar adorando a Deus, que vai acordar amanhã de manhã adorando a Deus, que vai almoçar amanhã de meio-dia adorando a Deus. Se você quer ser essa pessoa e você hoje julga que não é, cara, todos de cabeça baixa, olhos fechados, cara, eu quero orar por você, eu quero pedir que você fique de pé no seu lugar. Amém. Amém. Se existe alguém de pé no seu lado, cara, quero te convidar a abraçar essa pessoa e nós orarmos juntos. Quero convidar você a ficar de pé junto. Pai, nós oramos a Ti, clamamos a Ti, Jesus, ensina-nos a Te adorar. Ensina-nos, Pai. Faz-nos reconhecer a Tua majestade. Faz-nos reconhecer a Tua grandeza. Faz-nos reconhecer quem Você é. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E faz-nos, Pai, nos quebrantarmos diante de Ti. A Tua palavra diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Você é Senhor. Mas houveram pessoas nesse dia que decidiram reconhecer hoje que Você é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ensina-nos a Te adorar, Pai, com tudo que Você tem nos dado. Ensina-nos a Te adorar, a ter um compromisso contigo.
nos leve, Jesus, a Te conhecer dia após dia. Nos leve, Jesus, a conhecer a Tua vontade. E dá-nos fé para vivermos as Tuas palavras e experimentarmos quão boa, perfeita e agradável é a Tua vontade. Eu oro e peço a Ti, Jesus, no Teu santo e poderoso nome. Amém. Existem alguns inimigos, cara, da adoração. Existem muitos inimigos que podem impedir você de adorar a Deus, cara. Não permita, de forma alguma não permita com que esses inimigos impeçam você de adorar a Deus. Não deixe que nada seja obstáculo para você adorar a Deus. Se você tem um vaso de alabastro, eu quero convidar você a quebrar ele e lançar o melhor do que você tem nas mãos de Jesus. Vocês hoje que decidiram por um compromisso com Jesus, um compromisso de adoração com Ele. Algumas pessoas estão aqui pelos corredores e eles querem conduzir vocês até um espaço onde eles vão falar um pouco melhor sobre essa decisão que você tomou hoje, sobre os passos que você tem a dar a partir de aqui. Então elas vão se identificar a você aí. Você está convidado a ir lá, trocar uma ideia com eles. E antes de fechar esse momento, eu quero ler mais um texto com vocês, para que a gente possa encerrar esse tempo aqui, adorando a Deus de uma outra forma. Vou ler um texto de 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10, diz o seguinte: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Tudo vem de Deus, e nós apenas damos a Ele aquilo que vem das mãos dEle. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração, e agora vi com alegria quanta disposição o teu povo que está aqui tem contribuído. Davi, cara, você pode definir Davi como adorador. E nessa passagem Davi engrandece a Deus por meio de palavras. Ele adora a Deus por meio de palavras. O que um adorador precisa compreender em primeira instância é quem é Deus, cara. E Davi fala uma série de palavras que definem Deus. E outra coisa que o adorador precisa entender é que nada do que ele tem vem dele. Nada do que você tem, cara, vem de você.
Ou você comprou a sua vida? Você pediu para existir? A começar pela sua vida. Você ganhou, você recebeu de Deus a vida. O lugar onde você nasceu, foi Deus que colocou você lá. A família que você nasceu, foi Deus que colocou você lá. A saúde que você tem, os recursos emocionais, os recursos intelectuais, os recursos materiais, Deus tem dado a você. E é isso que Davi, o adorador, entende. Ele entende que nada do que ele está generosamente contribuindo vem dele, mas vem das mãos de Deus. E mais uma última coisa que Davi relata aqui. Ele fala que Deus conhece o coração do adorador. Deus conhece o seu coração. E o que Deus espera de nós é um coração íntegro. E pessoas que o adorem, no caso dessa passagem, financeiramente, com alegria e integridade de coração.